Muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo pelo Facebook da Prefeitura do município de Araucária e hoje na nossa entrevista estamos recebendo o Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar do Paraná, o senhor Nasson Pollack, que entre outras funções exercidas há mais de 32 anos da Polícia Militar do Estado do Paraná, também já foi chefe da seção de Planejamento e Operações do Batalhão de Polícia Rodoviária, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, pedagogo, conselheiro em 2018 e 2019 do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, instrutor de trânsito, professor de legislação de trânsito e direção, pilotagem defensiva na Universidade do Trânsito em Curitiba, além, é claro, de ministrar cursos e palestras de segurança VIP e de conscientização de segurança, o que o torna muito mais do que um perito e sim um grande especialista em trânsito. Boa tarde, Coronel, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Fernando, tudo bom? Boa tarde aos ouvintes. Primeiro deixar claro, né, eu nunca gosto já conversamos sobre isso, sobre perito, né, certo. Ou especialista em trânsito, em que pese essa experiência que nós temos na área do trânsito, né, de forma específica no Batalhão de Polícia de Trânsito e como comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, como chefe do setor de operações de planejamento e operações do Batalhão de Polícia Rodoviária, em outras oportunidades, em outras funções que desenvolvemos, tanto na capital quanto no interior do estado, também, né, a Polícia Militar ela faz a parte de trânsito e tem que ter o conhecimento nessa área de legislação. Então, em que pese tudo isso, realmente não me sinto assim um especialista ou perito, mas sim um estudioso na área de trânsito, né, pronto sempre para colaborar com aqueles que necessitam. Como todos sabem, aqui no município de Araucária estão acontecendo ultimamente muitos acidentes frequentes e de muita gravidade. Então, devido a esses fatores, né, esses fatos acontecidos, nós convidamos o Tenente Coronel para que viesse expor alguns pontos de vista, explanar algumas questões e nos trazer algumas respostas também. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: de acordo com a sua experiência, quais os fatores que mais causam um acidente hoje em dia? Bom, atrelado à experiência, Fernando, existe uma pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que deixa bastante claro que 90% dos acidentes de trânsito são causados pelos condutores, pelos motoristas. Certo. 6% pela infraestrutura viária. Ou seja, problemas na via, buracos, né, má conservação, ondulações, etc. E 4% por falhas mecânicas. Então, o que a gente percebe é que, da grande maioria dos acidentes, a maioria esmagadora é em consequência do quê? De falha do fator humano, né? Do cidadão que está ali atrás do volante, do cidadão como pedestre que não atravessa a rua também, né, nos locais adequados, onde há sinalização devida para isso, do ciclista e assim por diante. Certo. Uma segunda pergunta para o senhor é o seguinte: o município de Araucária hoje, ele faz inúmeras campanhas de prevenção e segurança, né, no trânsito, possui vias bem pavimentadas, bem sinalizadas. E o que leva à frequência de tantos acidentes graves assim nessas vias, vendo que o município se preocupa muito, né, como eu já disse agora, com a sinalização, com a pavimentação e com as campanhas de conscientização? Quando eu tive, né, o convite para vir até aqui, para conversarmos sobre o trânsito, até tivemos a oportunidade de juntos sairmos por Araucária e verificamos, né, in loco, que realmente as ruas são devidamente sinalizadas, tanto sinalizações verticais quanto horizontais, de acordo com o que manda a própria legislação de trânsito. Mas o que a gente vê é justamente a veracidade da pesquisa da OMS. 90% dos acidentes, como nós falamos, são em consequência do quê? De falhas humanas, do cidadão que não observa a legislação de trânsito. Então, o acidente, grave ou não, independente do tipo que seja esse acidente, a grande maioria, independente do município se preocupar com as sinalizações,
é de quê? É do condutor ou das pessoas que fazem, né, que utilizam-se desse espaço público, que é o trânsito, e não observam as regras de segurança, nem tampouco observam, né, a legislação no que tange a todos os aspectos que podemos elencar aí. Normas de conduta e circulação, que são as regras de conduta e circulação, observação das placas de sinalização, tanto horizontais quanto verticais e assim por diante. Certo. Na sua opinião, as leis e protocolos utilizados para a renovação ou primeira habilitação do condutor são compatíveis com a responsabilidade que isso traz? Olha, com relação à primeira habilitação, nós sabemos que a carga horária hoje despendida para o candidato que quer habilitar-se, né, ela é uma quantidade pequena, né? Então, nós temos países no mundo aí que o cidadão ele leva 1 ano para ele conseguir tirar a habilitação dele, né? Então, o que nós detectamos? Que hoje os CFCs, que são os Centros de Formação de Condutores, ou aquilo que chamávamos de autoescolas, eles ensinam o candidato a passar no exame teórico e no exame prático do Detran. Não é culpa exclusiva dos CFCs, porque eles estão atendendo o que determina a legislação no que se refere à legislação de trânsito, a disciplinas, né, de primeiros socorros, disciplina de mecânica básica, de direção defensiva. Mas o que eu quero dizer é que essa quantidade de aulas é muito pouco. Então não ensina, por exemplo, o condutor qual deve ser o comportamento dele por ocasião de dirigir com o piso, com a via molhada, com o asfalto molhado. Não ensina ele a dirigir ou a se comportar em vias sinuosas, não ensina uma frenagem de emergência, como que ele deve se comportar. E não só isso, não ensina, por exemplo, não tem a preocupação de ensinar a fazer a calibragem do pneu de um carro, que assim como o desgaste do pneu, a calibragem adequada ela é de suma importância para que o condutor tenha a dirigibilidade adequada do seu veículo. Não ensina a colocar um dispositivo de retenção, de segurança para cadeirinhas, no caso de bebês, ou assento elevado, para o caso de crianças até 10 anos de idade, ou ainda animais. O que a gente vê muito em fiscalizações são pessoas carregando animais soltos dentro do veículo, o que numa situação de acidente pode trazer consequências seríssimas para quem estiver dentro do carro e para o próprio animal. Então a gente percebe essa situação. E quanto à renovação, a renovação ela é mais por ocasião do quê? Do exame de aptidão física, né, e mental do cidadão. Não é observado, por exemplo, como que foi o comportamento dele durante aquele período de vigência da sua CNH. Por exemplo, se você tira se você passa nos testes do Detran, você tem lá a CNH provisória. Sim. Dentro de 1 ano. E lá obriga-se, né, você a não cometer algumas infrações para que você tenha ela em definitivo. Mas isso só acontece nesse primeiro ano. Nos demais, quando você vai fazer outras renovações da sua CNH, não se atenta mais para isso. Como que foi o teu comportamento durante aquele período em que você dirigiu? Quais foram as infrações que você cometeu? Então isso também, acredito eu, no meu ponto de vista, deveria ser analisado antes de fazer a renovação. Certo. Diz uma coisa para a gente, dentro das leis de direitos e deveres do condutor, pedestre e órgão fiscalizador, o que seria ideal para termos um trânsito mais seguro para todos? É isso que acabamos de expor agora, né? De repente, a carga horária, né, de cursos de direção defensiva, por exemplo, deveriam ser aumentados, principalmente a direção defensiva. A legislação ela é de extrema importância. Todos nós temos que observar a legislação para que nós não cometamos erros
né? Não pratiquemos o excesso de velocidade, não deixemos de observar as placas de sinalização, tá? Mas a direção defensiva, ela é fundamental. Por quê? Porque é ela que vai dar um conhecimento adequado para os condutores, no sentido do que? Das condições adversas, além dele dirigir, né? Das condições adversas que ele pode enfrentar. Tá? Então são 8 condições adversas aí, a condição adversa do próprio condutor, condição adversa do passageiro, condição adversa do veículo, condição adversa da via, condição adversa de carga, condição adversa de tempo, né, com chuva, neblina, etc. Então são várias condições adversas que ele, por exemplo, ele toma conhecimento de forma extremamente rápida lá por ocasião da formação, né? E depois disso ele não tem mais contato nenhum. Então, a partir do momento que aumenta-se, que a ideia seria, né, que aumentasse a carga horária e ele tivesse mais condições de saber como se comportar diante das diversas condições adversas que ele vai enfrentar. Por exemplo, né, para finalizar a pergunta, num dos cursos que a gente ministra, nós tivemos um aluno que ele comentou lá que a sobrinha do patrão dele fez lá todos os testes, conseguiu tirar a habilitação. Ela tinha um carro, ela foi viajar para o litoral. Ela saiu na rodovia 40 km por hora. Né? E não passava disso. E nós sabemos que além da velocidade máxima, existe a velocidade mínima, que não pode ser 50% abaixo da velocidade permitida para a via, da velocidade máxima permitida para a via. E ela ali numa via, de repente, é 110 a 40 km por hora, que não pode. Aí condutores de veículos pesados viram, fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal, num dos postos, pararam ela estava 40, o motor estava quase explodindo, derretendo, entendeu? Então por quê? Porque a pessoa não tem esse conhecimento. Ela aprende, ela tem a CNH, mas ela aprende dentro daquele curto espaço de tempo, né, andar lá dentro de uma velocidade, 40 por hora, um pouquinho mais dentro da cidade, terceira marcha, né? Então é isso que tinha que mudar. Um pouco mais de experiência. Mais experiência, agregar mais experiência com o quê? Com a educação, com conhecimento. Conhecimento principalmente no que se refere à direção defensiva. Certo. Referente, agora a gente vai falar sobre algumas peças que são vendidas aí no mercado. Coibir a venda de peças como escapamento esportivo e aquela permissão de veículo rebaixado, itens que supostamente, né, dão mais desempenho a carros e motos. Pode ser uma maneira de evitar os acidentes? Fernando, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 98 e o artigo 106, ele autoriza o cidadão que queira fazer alguma modificação no veículo a proceder. E ele diz, né, deve proceder. E a resolução 479, se não me falha a memória, de 2014, do CONTRAN, ela regulamenta isso. Desde que o cidadão ele o faça pedindo autorização para o DETRAN, tá? Para o órgão da onde o veículo está licenciado, está registrado. Então, se ele faz isso de forma legal, o veículo passa por toda essa reformulação e passa por uma inspeção veicular. Né? Passando por tudo isso e o órgão detectando que ele está dentro ainda daquelas características de segurança instituídas pelo fabricante, sim, a pessoa não tem problema em fazer essa mudança, desde que seja devidamente autorizada. Ela está legalizando aquele ato. Né? Agora, não é uma peça ou outra que vai fazer com que ocorra acidente. Um fator que provoca o acidente é quem, conforme a própria OMS e a experiência que a gente tem durante esses anos, né, na área de trânsito, é o quê? É o fator humano.
É o cidadão que, mesmo que tenha autorização para rebaixar o carro, ele vai se sentir daí como se ele estivesse numa pista, né, uma pista boa, uma pista em ótimas condições, ele vai fazer daquela pista uma pista de corrida, vai aprontar fazendo racha, né, entre outras coisas. Então, não é o fato dele mudar, não é o fato de ter a mudança, desde que seja legal do veículo, e sim é aquele fatorzinho que vai atrás do volante, é a pecinha que vai atrás do volante, que é quem? O condutor. É ele que é o maior responsável por práticas erradas no trânsito e, portanto, que culminem com os acidentes. Lembrando também, como o senhor tinha falado antes de a gente começar a live, que uma vez que a pessoa faça modificações no seu veículo e venha causar um acidente, isso é um erro gravíssimo, além do que se ele tiver um seguro, o seguro pode também não ressarcir, não arcar com aquele custo. Por quê? Porque você fez uma alteração no teu carro, né, sem a autorização do órgão competente para isso, e o seguro hoje a gente sabe, eles têm hoje, tem investigações em cima desse nisso. E se eles verificarem que alguma coisa no carro foi alterada e que não está devidamente legalizado, vai ser difícil, não vou dizer que não vai pagar, mas o cidadão vai ter que correr atrás na justiça para conseguir que o seguro faça o ressarcimento, né, daqueles danos que ele provocou, que foram provocados no próprio veículo dele. O senhor acredita que alguns tipos de infrações ou acidentes de trânsito deveriam ter penas mais severas? Fernando, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, que é a Lei 9.503 de 97, lá no capítulo 19, na seção 2, que fala dos crimes em espécie, ele já estabelece vários crimes, ou seja, ele é severo no sentido da aplicabilidade quando a pessoa comete crime na direção. É o caso de fazer competição esportiva, racha, né, dirigir sob efeito de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência, e ele evolui. Nós percebemos que existe uma evolução muito grande quando se fala lá em crimes em espécie. Basta um exemplo claro disso, analisar a situação do condutor que ingere bebida alcoólica, né, ou usa outra substância. Então nós temos desde 97 que foi sancionado, e 98, janeiro de 98, 23 de janeiro de 98, que começou a viger o CTB, ele já teve diversas alterações 2006, 2008, 16, 17, são várias alterações que versam sobre justamente isso, sobre o condutor. Estou dando exemplo agora, claro, do caso do álcool, o condutor que dirige está sob efeito de bebida alcoólica aí. E essas alterações, elas foram todas, cada passo, ela foi aumentando o grau de severidade dessas ações. Então nós não podemos dizer assim, por falta de ter uma lei severa que existe isso, não. Na realidade, a legislação, ela evolui. Os legisladores, de acordo com o tipo de crime que acontece, o tipo de infração que acontece, eles vão evoluindo, tentando o quê? Tentando mostrar, no caso do álcool, que bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa, né, que causa dependência, volante, né, não dão certo. Basta nós olharmos essa situação daquele cidadão ali em Santa Catarina, na rodovia, que colidiu na traseira de uma moto, essa moto ficou engatada, eu acho que todos devem lembrar disso, devem ter assistido. Né? Infelizmente faleceu, né, a esposa do condutor da moto. Esse condutor da moto, eu vi que ele disse que ele desmaiou, e quando ele acordou, ele escutou o barulho, ele olhou, ele estava preso, e ele conseguiu levantar e ir pegando no limpador de para-brisa e segurando, né, no retrovisor externo do veículo para que não cair, e pedia inúmeras vezes para o cidadão diminuir ou parar para ele descer, e o cidadão não parava, disse que inclusive recebeu tapas no rosto, né, do próprio condutor do caminhão. Então veja, esse condutor continua preso, ele está preso, não sei qual vai ser a pena dele, né, mas o artigo 302, que versa sobre homicídio, né, culposo, e o 303, que versa sobre lesão corporal,
ele vai responder. Homicídio porque morreu a esposa do condutor da moto, né? E lesão corporal da forma que aconteceu com relação a ele estar conduzindo, né, o cidadão depois do acidente sem parar, que teve que se jogar no asfalto, correndo o risco de ser atropelado por outro veículo, né, quando o caminhão chegou numa subida, para que ele pudesse se livrar e não acabar morrendo. Então, a severidade, ela existe, né? Não vejo assim que... E ela vai gradativamente, né, os legisladores eles vão atuando de tal forma que deixem a lei de acordo para que as pessoas sejam penalizadas de acordo com as suas condutas no trânsito. E falando de acordo com alterações de algumas leis, a partir do dia 14 de abril agora de 2021, entrará em vigor algumas alterações no Código de Trânsito. Que benefícios essas alterações podem trazer e quais são elas? Se o senhor puder citar algumas para a gente, por gentileza? Nós temos alguns assuntos polêmicos, né, que as pessoas que acompanham o trânsito aí, elas devem ter visto desde o início da proposta, né, do governo federal, do presidente da República, sobre as alterações no CTB. Com relação à cadeirinha, por exemplo, né, a cadeirinha permanece lá, a obrigatoriedade. Inclusive, né, no artigo, se não me falha a memória, 64, ela fala lá, além da idade agora, a criança que não atingiu 1,45 m de altura. E além disso ainda, o parágrafo, foi aumentado um parágrafo nesse artigo que versa sobre aquelas situações de veículos, por exemplo, que não tem espaço para passageiros atrás. Vamos dizer aí uma Pampa, né? Um veículo Pampa. Ele só tem aquele espaço na frente porque ele tem uma carroceria para carga na parte traseira. Como que fica, por exemplo, se você tem filho, precisa levar à escola? Então agora vai ser regulamentado pelo CONTRAN, né, a partir do dia 14, como que fica essas situações e como que deve ser conduzido, no caso, quem tenha essa situação, uma criança no banco da frente. Então tudo regulamentado pelo CONTRAN. Outra coisa, fala-se muito com relação à pontuação. Agora são 40 pontos, né? A partir do dia 14 vão ser 40 pontos. Na realidade, a suspensão do direito de dirigir, existem duas situações. A primeira, por infrações diretas. Então, o artigo 165, por exemplo, que versa sobre dirigir sob efeito de álcool, um exemplo, ele já tem direto a suspensão do direito de dirigir, independente de pontuação, tá? E outras situações dependem da pontuação. Então, até o dia 20, na atual conjuntura, aquele que atingir 20 pontos, ele vai passar por um processo de suspensão do direito de dirigir. Aí o pessoal diz, não, mas a partir do dia 20 serão 40 pontos. Não, temos que ver aí, tem 3 regras para 40 pontos. Primeiro, 40 pontos é só para quem não teve ou não terá nenhuma infração gravíssima num período de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses. 30 pontos para quem tiver uma infração gravíssima durante o período de 12 meses. E continuam 20 pontos para quem tiver 2 infrações gravíssimas no período de 12 meses. Né? Então isso daí mostra o quê? Mostra a preocupação do legislador com relação à gravidade da infração praticada pelo condutor. E eu acho isso de forma interessante. E um outro ponto importante, e aqui vale para quem tem EAR é exercício de atividade remunerada, né? É o condutor profissional. Então, para este, independentemente de gravidade, ele sempre vai ser 40 pontos. Entendeu? Ele pode ter cometido 2 infrações gravíssimas, mas para chegar à situação do processo de abertura de processo de suspensão do direito de dirigir, 40 pontos, independente do tipo de gravidade das infrações. E podendo ele ainda fazer uma reciclagem preventiva quando atingir no período de 12 meses 30 pontos. Então ele pode fazer uma reciclagem preventiva, concluindo o curso de reciclagem preventiva, anula-se todos os pontos que ele tinha e volta a estaca zero, entendeu? É uma forma do quê? É uma forma de ter um cuidado maior para aquele condutor que depende da sua habilitação para dar o sustento da família. Muitos acham isso errado, né? E eu não vou entrar nessa seara de discussão se é certo ou se é errado. Porque eu digo assim, se a minha família depende, né, do sustento
porque eu dirijo, então eu teria que ter muito mais cuidado do que qualquer outro, né? Certo, Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que acontece às vezes do cidadão, por um descuido, ter lá uma infração e que, dependendo, né, dessa infração, ele poderia tranquilamente ser aberto um processo de suspensão de dirigir dele. Então eu vejo assim que, não entrando nessa seara, né, vislumbrou-se que o cidadão que usa do veículo para o sustento da família, ele tem essa benécia da lei, com relação a sempre, independente de gravíssimo ou não, ele ter que atingir os 40 pontos. E ainda ter essa possibilidade de, aos 30 pontos, fazer um curso de reciclagem preventiva. Lembrando que são muitas alterações, né, no Código de Trânsito. O senhor citou algumas apenas, né? Hoje a pessoa colocando no Google, facilmente ela consegue ter acesso a essas informações de mudança nesse código, né? Isso. Mas, para finalizar essas alterações, perguntou uma que eu acho assim que foi de fundamental importância com relação à severidade, tá? É não ter mais a comutação da pena. Então é um artigo do CTB que está sendo inserido a partir do dia 14, que não permite mais que o condutor que pratique homicídio culposo ao volante, estando sob ingestão de bebida alcoólica, ou pratique lesão corporal ao volante, estando sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa que causa dependência, ele não vai mais poder comutar a pena. Hoje ainda pode, até o dia 14 pode. O que é comutar a pena? Dependendo da pena que o juiz der para ele, o que vai acontecer? Em vez de tolher a liberdade dele, o que acontece? Ela só vai para restritiva de direito. Um exemplo claro disso, passou uma reportagem na semana passada de uma nutricionista em São Paulo que há 10 anos ela acabou atropelando na calçada e morreu. Ela estava dirigindo, tinha ingerido bebida alcoólica e o cidadão foi atropelado na calçada e acabou morrendo, um rapaz. Tá? 10 anos se passaram. E ela agora foi condenada a 3 anos e alguns meses. Mas como existe a comutação de pena, o que aconteceu? Ela pegou lá multa de 20 salários mínimos, se não me engano, né? E restrição de direitos, serviços comunitários. Ou seja, em nenhum momento ela pega lá detenção ou reclusão, que são penas, né, que são privativas de liberdade. Tá? Então, não vai existir mais isso. A partir do dia 14 de abril, não permite-se mais a comutação de penas nos crimes praticados ao volante sob efeito de álcool ou outra substância análoga, né, de homicídio ou lesão corporal. Então isso é importantíssimo, né, para mostrar que o legislador está atento a essas situações. Certo. Gente, na última terça-feira agora, na última quinta-feira, melhor dizendo, nós convidamos o Tenente Coronel para que pudesse vir à cidade aqui e conhecer os pontos de maior incidência de acidentes aqui que estão acontecendo em Araucária. E a gente passou por várias vias e num momento próximo, para dizer bem a verdade, junto ao terminal do Vila Angélica, no primeiro sinaleiro de quem vem de Curitiba, ali logo no primeiro sinaleiro de parada, ali onde tem, né, a faixa de pedestre, ali nós estávamos parados ali, e ocorreu uma situação gravíssima de imprudência de um condutor, e eu gostaria que o senhor comentasse, colocasse o seu parecer, o seu ponto de vista, até porque foi exatamente às 10 horas da manhã, onde esse condutor desse veículo de uma caçamba, né, passou com o sinal vermelho, quase colidiu com a viatura onde a gente estava e passou em torno de 60 a 70 por hora com o sinaleiro vermelho, quase atropelando pedestres ali, quase causou um acidente gravíssimo ali em plenas 10 horas da manhã. Isso demonstra, Fernando, que independentemente, tá, do município se preocupar com a sinalização adequada das vias, como a gente percebeu que tem feito, né? Quem está atrás do volante que é o maior responsável. Porque realmente ali ele cometeu uma infração tipificada no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, que é avançar o sinal vermelho, ele estando fechado, né? Lógico. E ali, naquele momento, eu fiquei assim... Eu fiquei bobo de ver aquela situação. Por quê? Porque nós estávamos acompanhando o Souza, que é um dos coordenadores do trânsito, aqui do Departamento de Trânsito do município. Estávamos numa viatura caracterizada, com o giroflex ligado,
Já tínhamos, né, nós paramos porque o sinaleiro estava fechado. Esse cidadão, segundo o Souza, que estava no volante, disse que ele estava atrás e quando ele viu que estava parado, ele tirou e passou. E eu fiquei assim, na hora até, eu acho que você deve ter percebido isso, eu cheguei a me arrepiar porque eu olhei e tinha uma senhora que estava para atravessar a rua. Que se ela tivesse colocado o pé na faixa dela e ela estando certo, ela fatalmente teria sofrido sérias lesões, para não pensar o pior. Então é uma infração gravíssima e aquilo que eu falei, e tinha sinalização, tinha a própria viatura do município, do órgão de fiscalização de trânsito, e nem isso fez com que o condutor observasse as normas de trânsito e passasse o sinal vermelho, podendo ter provocado ali uma tragédia. E outro detalhe, né? Exatamente no terminal de ônibus, onde as pessoas transitam ali, saem e entram, e um fator que me chamou mais atenção, por ser exatamente 10 horas da manhã, não era de noite. Muitas pessoas dizem, as pessoas, acontece racha, acontece isso, mas é de madrugada. Não, isso era 10 horas da manhã. Então foi um fato, assim, que o senhor infelizmente presenciou junto com a gente, assim, que eu acho que uma coisa fora do comum. E vou mais longe, eu citei o artigo 208, né, do CTB, que versa sobre avançar o sinal vermelho, tá? Mas as próprias normas de conduta e circulação, elas estabelecem que o condutor, ao aproximar-se de, né, ou estiver fazendo a passagem, né, por um ônibus de transporte coletivo, por exemplo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que reduzir a velocidade. Porque tudo isso também nós jogamos para a direção defensiva, porque você tem que imaginar que uma pessoa que está descendo, desembarcando do ônibus, ou alguém que quer embarcar, que está vendo que o ônibus vai sair, ela atravesse de forma imprudente, mas atravesse rapidamente a via. Então você tem que ser prudente, porque a direção defensiva, ela diz que você sempre tem que ver e ser visto. Tá? E independente, né, você tem que dirigir de tal forma que, independente das condições adversas de outros condutores, você não se envolve em acidente. Então isso é direção defensiva, e aquele condutor ali, ele simplesmente desrespeitou não só não só o artigo 208, mas toda e qualquer regra, né, de circulação e conduta do CTB ao passar dessa forma, próximo de um terminal, em sinal vermelho, etc. Além de ser um motorista de caçamba, o qual o senhor falou antes, que é uma pessoa que trabalha, né, vive do trabalho de ser um motorista para levar o sustento para dentro da sua casa, que é muito mais grave ainda. Muito mais grave. Não tirando a gravidade como se fosse um outro motorista de um carro pequeno, mas a gravidade é a mesma, mas aí agrega muito mais gravidade por ser uma pessoa experiente, digamos assim, que trabalha com aquilo ali. Exatamente. E eu gostaria agora, com toda a sua experiência também, que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo. Que recado o senhor poderia deixar? Olha, não faça do teu carro uma arma. Eu acho que o melhor recado que nós podemos deixar é isso. Não faça do seu veículo uma arma. Dirija com cuidado, respeite as leis de trânsito, respeite as normas de circulação e conduta que estão esculpidas no Código de Trânsito Brasileiro. Porque para que você não venha a sofrer um acidente e colocar com esse acidente a tua vida em risco, a vida de pessoas que estão no veículo junto com você, familiares, amigos, filho, né, pai, mãe, e também a vida daqueles que fazem parte ali do trânsito. Então, utilize o veículo de forma racional. De racional como? Para ir trabalhar, para respeitar a legislação de trânsito. E, acima de tudo, que prevaleça a educação, o bom senso. Ninguém sai de casa pensando em fechar alguém. Ninguém sai de casa pensando em envolver-se num acidente de trânsito. Então o respeito, ele deve ser mútuo. O respeito do condutor para com o pedestre, do pedestre para o condutor, independente do tipo de veículo que está conduzindo. Mas o respeito, ele deve prevalecer para que o trânsito seja um ambiente, um local seguro para todos nós. E como eu comentei já no início também, né, Coronel? As pessoas muitas vezes cometem acidentes gravíssimos. Como o senhor andou com a gente em todas as vias aqui principais aqui de Araucária, viu que as vias são bem sinalizadas, bem pavimentadas, e isso muitas pessoas também cometem acidentes e tentam jogar a culpa
em órgãos como a prefeitura, como em outros órgãos, para tirar o dele da reta. Sendo que o condutor, como a gente já falou aqui, ele tem que ter, além da experiência, ele tem que saber o que está fazendo atrás do volante. Como o senhor colocou agora, um carro é uma arma e o gatilho pode estar ali nos seus pés. Então, vamos ser tolerantes, vamos ser prudentes e aquilo que o senhor comentou, obedecer às leis de trânsito, que certamente teremos um trânsito mais seguro. Com certeza, né? A obediência às leis de trânsito, elas proporcionam ao cidadão uma direção adequada e segura do seu veículo, tá? A observação das leis de trânsito, ela proporciona ao pedestre um andar, uma corrida, um deslocamento de forma segura e de forma adequada no trânsito. Então as regras, elas existem e devem ser devidamente seguidas para que haja a segurança no trânsito. Muito bem, obrigado pelas suas explicações, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e estar aqui hoje fazendo essa entrevista com a gente. Em nome da Prefeitura do município de Araucária, quero agradecer ao senhor e muito, em nome da Secretaria de Comunicação também. E se algum dia tiver alguma outra possibilidade, quiser aparecer, as portas estão abertas. Muito obrigado mesmo por todas as questões, perguntas que respondeu aqui e que tenho certeza que foram de muita valia para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para colaborar, principalmente por questões de segurança no trânsito, que nós observamos muito durante essa nossa experiência, esse nosso trabalho na Polícia Militar, diversas situações assim que jamais vamos esquecer, de famílias destroçadas, famílias chorando ali pelo ente querido, que acabou perdendo a vida tendo em vista a imprudência de alguém. Então isso faz com que a gente, sempre que tem oportunidade, como essa que vocês nos proporcionaram, que a gente vá e tente passar isso para o cidadão, para não fazer do seu veículo uma arma, e sim um meio adequado de locomoção para benefício próprio ou da família. Muito bem. Pessoal, hoje nós conversamos na entrevista com o Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado do Paraná, o senhor Nasson Pollack, e quero desejar a todos uma ótima tarde e lembre-se, prudência no trânsito e obediência às leis de trânsito, que certamente teremos um trânsito melhor para todos.